Obrigada, irmã. Por enquanto a disputa ainda está bem acirrada entre os dois e por isso não tem como declarar nenhum nem outro vencedor. Mas para isso, a gente vai conversar agora com um especialista em direito eleitoral, o advogado Hamilton Augusto, para entender um pouquinho melhor o que está acontecendo lá nas eleições americanas. Boa noite, doutor. Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Camila. Eu que agradeço o convite. Quero desejar boa noite a todos que nos assistem. Doutora Hamilton, eu queria começar perguntando para você como é que funcionam as eleições americanas. Porque muita gente ainda não entende o que significa essas delegacias, como que são feitas contagens de votos. Você pode explicar um pouquinho para a gente? Sim, de fato é um sistema muito complexo, né? É difícil para o brasileiro entender, apesar de parecer o sistema presidencialista parecer com o nosso, mas a eleição ela é muito complexa. Ela não tem o voto direto como nós fazemos aqui. Aqui o sistema majoritário, o voto é direto no candidato. Então a gente escolhe o presidente votando nele, a maioria de votos dada àquele candidato o elege. Pode ganhar por um voto. Nos Estados Unidos, a votação é indireta, é através de colégios eleitorais, em que o eleitor ele elege os delegados, em cada estado tem um determinado número de delegados, em que aqueles delegados acabam escolhendo o candidato a presidente de sua preferência, e ele não tem ali, além do sistema ser o voto ser facultativo, aquele delegado ele não tem um compromisso, pelo menos não previsto na legislação, um compromisso em acompanhar a votação que cada eleitor deu a ele. Então você veja que por esse motivo a gente tem situações como tivemos já no passado, no caso da Hillary, no caso do Bush com o Al Gore, em que o voto, a escolha do candidato se deu diferente do número do quantitativo de votos dos eleitores naquele candidato. Então, às vezes, há uma distorção. Na maioria das vezes, a gente acompanha que, na maioria das vezes, os delegados eles acabam seguindo a escolha popular. Mas isso não significa que ele tem essa obrigação. Então, há essa distorção. E tinha aí, a gente percebeu que tinha um favoritismo, certo? Favoritismo para o Donald Trump em algumas delegacias, que parece que tem surpreendido agora na contagem dos votos. Eu queria que você dissesse um pouco o que o senhor acredita que aconteceu nesse processo eleitoral que fez com que as pessoas mudassem aí, as delegacias mudassem o seu voto ou ficasse mais propenso a ficar com o Biden. A gente teve um discurso do Biden, principalmente, retratando a vida passada, as tragédias que aconteceram na vida dele. Doutor, você acha que isso teve um peso maior para ele estar aí nessa disputa acirrada com o atual presidente, Donald Trump? Olha, é difícil a gente dar um panorama assim tão exato, mas é possível. O que ocorreu, está ocorrendo no mundo de um modo geral, principalmente nos Estados Unidos, foi um radicalismo muito grande com a eleição do Trump e uma polarização em que nós temos visto inúmeros conflitos. E o Biden, diferente do Trump, ele tem quase meio século de política, ele tem um trânsito político muito grande em Washington. Então, esse histórico político dele de ser reconhecidamente como um político moderado, além das tragédias pessoais que a gente tem lido a respeito e visto, isso aí pode ter feito com que a comoção popular e também a vontade de pacificar esses ânimos tenha seguido nesse sentido de torná-lo aí, embora não inicialmente um favorito, mas acabar colocando ele com uma vantagem, como a gente tem visto. E um ponto aí também interessante é que os votos que estão chegando pelos Correios, os quais o Donald Trump ameaçou até tentar ingressar na justiça, ele dá uma vantagem ao Biden, porque são democratas os maiores, o eleitorado que mais utiliza do sistema dos Correios para votação. Então, é possível que essa margem aí até aumente. Eu ia te perguntar isso, a gente vai precisar esperar esses votos chegarem ou tem como ter um resultado aí até o fim da noite ou até amanhã no máximo, já com as delegacias que faltavam?
Olha, é um pouco difícil ainda dizer, porque ainda está muito acirrada a disputa. Quando a gente faz essa projeção, a projeção, assim como o Hermano falou, você é preciso o resultado final oficial somente com o último voto apurado, assim como no Brasil. Mas lá também é igual aqui quando a gente faz a projeção. A projeção ela se dá quando a gente verifica que o percentual para virada é muito pequeno e não faria com que aquele que está na frente pudesse ser ultrapassado. Então, é a mesma coisa, só que aí a eleição ainda está muito acirrada, é difícil ainda, não tem uma margem suficiente para se projetar que o Biden não seria ultrapassado pelo Trump. Então, até que se tenha essa margem e que se possa dizer, olha, o número de votos a ser apurado não é suficiente para, aí sim, poderá ser revelado o vencedor, que pode acontecer nas próximas horas. Não, nada impede que aconteça. A gente vai ter que, então, esperar esse tempo aí de qualquer forma. Eu queria saber se o Trump ele pode entrar na justiça e se existe aí a possibilidade de ter de ser revertido esse caso, vamos falar assim. Olha, é possível tudo, a justiça, diferente da nossa, que aqui nós temos uma justiça especializada, eleitoral, inclusive até é importante a gente falar isso, os Estados Unidos é a maior democracia do mundo, mas em matéria eleitoral ela é jurássica, ela é muito atrasada. A nossa justiça eleitoral ela está séculos à frente. E lá não tem, então tudo é decidido na justiça comum, vai ter que ir para a Suprema Corte para discutir sobre briga eleitoral, e cada estado tem a sua regra, então você gera uma situação, eu estava lendo agora há pouco, que já tem disputas eleitorais em 3 estados na justiça. Então ele já tentou, tem uma situação lá da votação da eleição por drive-thru e tal, e então ele tentou barrar essa situação, discutiu, está discutindo na justiça, não conseguiu em preliminar, conseguiu eliminar para poder barrar essa contagem. Agora é possível sim, porque principalmente na questão da contagem dos votos pelo correio, cada estado tem uma regra. E temos regras lá de que se o voto pelo correio não chegar antes do fechamento das urnas, tem estados que não computam esses votos. Tem estados que já computam os votos se eles forem enviados antes. E nós temos um problema esse ano, que está sendo noticiado, que o sistema de correios americano ele está defasado, então ele está lento, e aí tem a questão da pandemia para atrapalhar. Então é possível que ele discuta, mas a gente, pelo que temos lido, é muito difícil que ele reverta uma derrota nas urnas a depender da margem de votação. Maravilha, doutora. Agradeço a sua atenção aqui, os seus esclarecimentos, com certeza foi super importante. Obrigada. Vamos ver então andar agora da carruagem, né? Como que vai ser os resultados finais e o que o Donald Trump vai fazer aí adiante. Obrigada, viu? Uma boa noite para você. Obrigado, Camila. Eu que agradeço. Boa noite a todos.